Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Palavra de Fé deste domingo, dia 9 de junho. Que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso alcance toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, a sua casa, a sua família. Assim eu desejo para você nesta noite abençoada. No programa de hoje, nós vamos estar refletindo em cima de uma pregação que fala a respeito da restauração dos ossos secos. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa pregação, eu já vou estar explanando um pouco mais a respeito dela, lembrando também que nós temos a oração da fé. Sempre no finalzinho do programa nós realizamos uma oração em favor da vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então prepare o copo com água para que você esteja orando com a gente logo mais, tá certo? Antes de você acompanhar a pregação, eu gostaria de fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, que estivesse conosco em uma de nossas reuniões. Por exemplo, aos domingos nós temos duas reuniões, 9 horas da manhã e às 19h30. Alguns instantes atrás foi encerrado na igreja mais uma reunião abençoada de domingo, mais um dia que nós estivemos reunidos ali na presença de Deus, congregados, assim como nos ensina a palavra de Deus, assim como orienta o apóstolo Paulo, buscando e adorando aquele que vive, entregando a Ele todo o louvor e adoração do qual Ele é digno, do qual Ele é merecedor e recebendo também as bênçãos de Deus. Lembrando que o domingo é a reunião voltada para a família, o domingo da família. Se você não pôde estar conosco em uma de nossas reuniões hoje, mas você diz assim, pastor, olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de um atendimento, eu preciso de uma orientação. Você pode estar conosco então amanhã, durante o dia, nos procure aqui na igreja, porque a partir das 8 horas da manhã a igreja já está aberta para atendimento às pessoas. Nós temos uma equipe de pastores preparados para estar orando em favor da sua vida, para estar lhe atendendo, para dar uma orientação a você em cima da luta, em cima do problema que você está enfrentando. Nós queremos lhe ajudar. Se você quer ajuda, se você quer socorro, nós queremos lhe ajudar. Você pode nos procurar, tá bom? Diariamente, a partir das 8 horas da manhã, a igreja já está aberta para atender as pessoas, para orarmos em favor das pessoas. Fica o meu convite a você em nome do Senhor Jesus. Você vai acompanhar agora uma pregação do último domingo, uma passagem bíblica muito importante, muito interessante, que fala a respeito da restauração dos ossos secos. A Bíblia nos conta, meu amigo, minha amiga, que o próprio Deus, ou o Espírito de Deus, levou o profeta Ezequiel em uma visão a um vale de ossos secos. E quando ele chegou àquele vale, Deus falou assim, olha, agora ande por este vale, passeie por este vale e observe ele, observe a condição que está esse vale. E então Ezequiel ele diz assim, Senhor, eu observei que os ossos desse vale estão sequíssimos. Os ossos estão sequíssimos. Em outras palavras, há muito tempo estava ali naquela condição de morte. Talvez você que me acompanha agora, você que está assistindo o programa Palavra de Fé nessa noite de domingo, talvez até mesmo você passou muitas preocupações no dia de hoje. Quem sabe a sua última semana foi uma semana difícil. Quem sabe você olha para a sua vida ou alguma área da sua vida e você percebe nela uma condição de morte. Você diz assim, pastor, está morrendo, meu casamento morrendo, minha família, minha vida financeira, minha vida emocional, espiritual. Mas eu quero dizer para você que existe restauração da parte de Deus para a sua vida. Então eu quero que você acompanhe com muita atenção essa pregação. Eu quero que você acompanhe com muita atenção essa mensagem de agora, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, Deus vai falar com você e vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Acompanhe aí
Daqui a pouco nós voltamos para orar em favor da sua vida. Aleluia, Tu és grande, Pai, Tu és poderoso, e declare: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Suas mãos eu tudo de lado e busque com toda a sua força. Tu és digno de louvor. Declare: só em Ti, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que e um dia voltará do céu pra nos buscar e pra sempre reinará. Solta a sua voz, só em Ti confia. Em frente eu ir, e pois eu sei que vivo estou. Pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vai chamando por Jesus, vai dizendo pra Ele: vem Jesus, oh vem Jesus, aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Só quem é apaixonado por esse Jesus, levanta as mãos e declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, oh, aleluia. Declare: só em Ti confiarei, só em Ti confio, eu nada temerei. Em frente eu irei. Estás e um dia voltará do céu pra nos buscar e pra sempre reinará. Aleluia. A Tua igreja te espera. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, tá bonito, o povo de Deus é pra Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só a igreja declara: vem Jesus. Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Ezequiel 37, 4 e 5. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos:
Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Feche os olhos por um instante. Senhor Jesus, oramos a Ti agora, e eu peço ao Senhor que venha falar conosco aqui por esse texto de hoje. Meu Pai, há algo no meu coração que eu quero compartilhar com essas pessoas, mas eu preciso que o Senhor me dê graça, Pai, para que eu possa transmitir isso a cada uma delas. E a todos que estão aqui nessa noite, eu clamo a Ti e te peço, meu Deus, não permita essa pessoa sair daqui sem o Senhor falar com ela. Não permita essa pessoa sair daqui sem a Tua palavra ter tocado nela. Então fala, Espírito Santo, através da mensagem de hoje. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Nós vamos repassar a leitura a partir do versículo 1. Mas esse texto aqui é um texto bem conhecido, fala da visão de um vale de ossos secos. E esse texto aqui, originalmente, ou o que nós vamos ler aqui, o exemplo que Deus dá a Ezequiel, ou aquilo que o Senhor leva a Ezequiel a presenciar, era em relação ao povo de Israel, a toda a casa de Israel. Mas isso pode ser perfeitamente aplicado à nossa vida nos dias de hoje. E é essa a comparação, a ligação que nós vamos fazer. Porque toda palavra que está aqui na Bíblia, originalmente ela foi dirigida a alguém, ela foi destinada a alguém ou a algum povo. Mas se ela está aqui na palavra de Deus, ela pode ser trazida para a nossa realidade hoje, para abençoar a nossa realidade nos dias de hoje. E é isso que nós vamos fazer em cima desse texto aqui hoje. Então nós vamos ler a partir do versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus leva Ezequiel através de uma visão. O Espírito do Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos secos. E aqui nós temos duas coisas bem importantes, ali no versículo 2. Quando Ezequiel ele estava nesse vale de ossos secos, ele não ficou parado em um ponto olhando para aquele vale. Deus fez com que ele andasse por aquele vale, por todas as extremidades daquele vale. Deus fez com que ele andasse em todas as áreas e regiões daquele vale para observar aqueles ossos secos. E o que ele observou é que aqueles ossos estavam sequíssimos. A minha tradução aqui diz isso, algumas Bíblias também usam essa expressão, aqueles ossos estavam sequíssimos. E o que isso significa, se aqueles ossos estavam sequíssimos? Quer dizer que há muito tempo eles estavam ali, há muito tempo que eles estavam mortos, por isso eles estavam sequíssimos. O versículo 3, depois de ele ter visto esse vale, andado por ele, observado essas coisas, Deus ele diz assim, versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Diga glória a Deus. Olha só, o que aconteceu aqui? Depois de tudo isso, Deus vai e faz uma pergunta para Ezequiel. Isso aqui é bem simples a gente entender, porque está claro o texto que nós lemos. Ezequiel, você acha que há possibilidade de esses ossos voltarem à vida? Você acha, Ezequiel, que há possibilidade ou há esperança para esse vale de ossos secos tornar a vida? O próprio Deus dá a resposta e diz que sim. Só que Deus ele diz o seguinte: você vai precisar profetizar a esses ossos, você vai falar para esses ossos.
E o que é que você vai dizer? Aquilo que a minha boca diz. A palavra que eu te ordenar, a palavra que eu te disser, você vai e profetiza sobre eles, fala para eles, ordena sobre eles. E aí nós vamos abreviar alguns versículos aqui, mas você pode ler a partir do versículo 6, e lá a Bíblia mostra que então os ossos, depois de Ezequiel ter profetizado, os ossos começaram a se juntar, e começou a se ouvir barulho de ossos que batiam em ossos, cada osso se juntando ao seu osso. E aí começou a crescer os tendões sobre aqueles ossos que se juntaram. Após isso começou a crescer carne sobre aqueles tendões. Então depois cresceu a pele e se tornou um exército numeroso. Porém Deus falou, continua profetizando, continua falando, profetiza mais uma vez. E então o Espírito entrou naqueles corpos já formados novamente. E aquele exército de ossos secos criou vida, se colocou de pé, e a Bíblia diz que se tornou um exército numeroso. Vamos ler do versículo 10 em diante, que diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha só que forte que é esse texto. Agora, por que Deus falou desta maneira? Quando Deus fez com que aqueles ossos se juntassem e voltassem à vida, ele diz para Ezequiel o seguinte: esse vale de ossos secos são toda a casa de Israel. Eles mesmos falam a respeito de si da seguinte maneira: os nossos ossos se secaram. Nós lemos ali na Bíblia: pereceu a nossa esperança. Há até um ditado que diz que a esperança é a última que morre, não é assim? Então se até a esperança pereceu para eles, não havia mais o que fazer. Eles estavam além do fundo do poço. Na realidade, o povo de Israel estava nesta situação porque estavam exilados na Babilônia, escravizados, sem terra, sem templo, sem esperança, sem vida, sem nada. Por isso que Deus falou e disse assim: olha, profetiza sobre eles: eu vos trarei de volta a sua terra, ao lugar de vocês. Eu vou fazer com que vocês tornem a viver. Essa foi a profecia, ou isso foi o que Deus ordenou a Ezequiel a falar a respeito do povo de Israel. Agora, por que é que eles estavam? Aqui nós vemos que Deus ele fala de um novo tempo, de uma restauração. E daqui a pouco nós vamos tratar disso, de um novo tempo, de uma restauração sobre o povo de Israel. Mas por que é que eles estavam nesta situação? Por que é que eles estavam como um vale de ossos sequíssimos? Por que é que eles estavam numa situação, num estado de mortos? Tinham nome de que viviam, como até a própria palavra diz, tem nome de que vive, mas está morto. Estavam vivos fisicamente, mas estavam como mortos, como um vale de ossos sequíssimos. Por que é que eles estavam nesta situação? Porque eles não ouviam mais os profetas, porque eles não davam ouvidos a Deus, porque eles negligenciaram a palavra e a vontade de Deus e andaram distante de Deus. E essa distância de Deus fez com que eles passassem a estar na situação que estavam, num cativeiro, distante da sua terra. Não tinham o templo para adorar o Senhor, escravizados, oprimidos, provavelmente muitos aqui depressivos, sem nem esperança, angustiados.
Essa era a situação deles, e o motivo foi esse: não darem ouvidos à voz de quem? De Deus. Tanto é que nós lemos no versículo 4, quando Deus faz a pergunta para Ezequiel, diz assim: eles estão nesse estado, essa é a situação deles. E você acha, Ezequiel, que há esperança para eles? Tem como mudar essa realidade? Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. E Deus fala para ele assim: olha, tem como mudar. E sabe como que vai mudar? Diz para eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Esse é o segredo. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso. Então essa é a história que nós lemos aqui de Israel. E como que nós podemos aplicar isso em nossa vida hoje? Para trazer isso para os nossos dias, eu vou acrescentar aqui mais um versículo. Até você não precisa abrir a Bíblia agora, senão vai demorar. Eu já deixei marcado aqui, eu vou ler para você. Eu vou acrescentar o versículo de Efésios, capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha que interessante isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que essa era a realidade deles? Porque eles deixaram de ouvir a quem? A Deus. Porque eles negligenciaram a palavra, a vontade de Deus que eles conheciam. Se distanciaram de Deus. E aí nós lemos aqui na palavra, Efésios 2:1, dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha que interessante que é isso. E você sabe que a razão da morte estar na vida de muitas pessoas é exatamente essa: os delitos e os pecados. Mas pastor, o pecado? Sim, o pecado. E eu provo isso para você. Volta lá no início, Adão e Eva. Enquanto o homem obedecia a Deus, enquanto o homem andava na vontade de Deus, as coisas eram de uma maneira. A partir do primeiro momento que eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a doença entrou no mundo, todo tipo de desgraça que existe hoje entrou no mundo por causa da desobediência a quem? A Deus. Por causa do quê? Do pecado. As desgraças que nós vivemos hoje é por causa do pecado, da desobediência a Deus, por nós não ouvirmos a quem? A Deus. E o pior de tudo isso é que eu preguei algum tempo atrás aqui, enquanto nós estivermos nesse mundo, depois de Adão e Eva, enquanto nós estivermos aqui, infelizmente nós não vamos poder exterminar de uma vez por todas com o pecado, porque ele vem entranhado aqui nessa carne, você sabe disso. Então enquanto nós vivemos, nós vamos ter que lutar contra este pecado. É por isso que nós temos que ter uma luta diária, combater, nos levantar contra. Porque quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, quanto mais nós darmos atenção à palavra de Deus, e nós aplicarmos ela na nossa vida de um modo geral, mais distante desses delitos e pecados nós vamos estar. Agora, quanto mais eu negligencio a palavra de Deus, se eu não enfatizo a palavra de Deus na minha vida como deveria enfatizar, se às vezes eu deixo as distrações me fazer com que eu não obedeça a Deus, então a tendência é que esses delitos e pecados eles vão aumentando e se multiplicando na minha vida. E quanto mais eles aumentam, e quanto mais eles multiplicam, eles vão me levando para um estado de morte, não para um estado de vida. Nós lemos ali: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí, eu gostaria que você prestasse bem atenção agora, porque antes de qualquer obra de restauração que Deus vai fazer na vida de alguém, antes de qualquer obra de restauração, Deus precisa fazer com que a gente se auto-perceba. Deus precisa mostrar para nós a nossa transgressão, onde nós caímos, como nós caímos. Ele precisa mostrar o estado em que nós estamos, para Ele poder começar uma obra de restauração. Veja, não estou falando de uma melhora. Quando Deus levou Ezequiel até aquela visão, você vê que antes da restauração, o que Ele fez? Antes da restauração, Ele precisava enviar Ezequiel até aquela visão do vale de ossos secos. Ele precisou levar Ezequiel a ver a situação e entender aquela situação, para depois ele começar a obra
de restauração. Assim é na nossa vida nos dias de hoje. Agora, o que aconteceu lá? Foi uma transformação completa e total. Então é disso que eu estou falando aqui, não falo de uma melhora. Uma melhora seria aquele vale de ossos sequíssimos, no máximo juntar um osso com outro osso, ponto. Isso é uma melhora. Mas não foi isso que aconteceu. Juntou osso ao seu osso, cresceu tendões, cresceu carne, cresceu pele, e aquele exército se colocou de pé vivo. Olha que transformação, olha que restauração. E essa mesma restauração, essa mesma palavra que Deus tinha a respeito de Israel naqueles dias, Deus tem a respeito de mim e de você nos dias de hoje. Mas primeiro, antes de qualquer obra de restauração, Ele precisa mostrar a nossa transgressão. Por quê? O que é que levou Israel àquele estado? Nós já falamos. O que é que nos leva a um estado de morte hoje? Nós também já falamos. Então Deus precisa fazer com que a gente compreenda isso. E aí, é como se Ele nos levasse a olhar para o vale da nossa vida, para o vale da nossa alma. É como se Ele nos levasse a olhar para os nossos projetos, para os nossos sonhos, olhar para a nossa família, para o casamento, para os filhos. Lembra que Ele fez Ezequiel andar por aquele vale de ossos secos, em todas as áreas, em todas as regiões, para que ele observasse todos os lados e visse o estado em que estava, o estado de morte que se encontrava aquele vale, que era a casa de Israel, que era o povo de Israel. Então Deus primeiro, antes de uma restauração, Ele faz isso. Ele leva a pessoa a olhar para a sua vida, olhar para dentro da sua casa e perceber como está o seu casamento, como estão seus filhos, como está a sua vida emocional, como está a sua vida ministerial. Antes de qualquer restauração, nós precisamos perceber a nossa real situação. Deus precisa nos mostrar isso, Deus precisa nos fazer entender isso. É por isso que Ele nos mostra, é por isso que Ele fala conosco, é por isso que Ele nos orienta, para que a gente entenda e perceba como realmente nós estamos. É por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja e ela acha que estava tudo bem, e estava tudo beleza, e eram as mil maravilhas, e de repente a palavra de Deus começa a se chocar contra a vida dela. A palavra de Deus está sendo profetizada sobre ela, vai chegando até a vida dela, ela começa a perceber que não está tudo bem. Ela começa a enxergar a realidade de uma outra maneira. E quando ela começa a olhar, fala assim: meu Deus, tem tanto vale de osso seco na minha vida que eu não percebia, eu não entendia, eu não via. Deus primeiro precisa fazer com que a gente se auto-perceba, antes de qualquer tipo de restauração. Antes de qualquer tipo de restauração. Eu queria que você fizesse esse exercício agora. Enquanto você vai me ouvindo, quem sabe você até já fez, mas enquanto você vai me ouvindo, vai mentalizando aí, vai indo pelo vale da sua vida, vai andando por todos os lados, todas as áreas. Vai agora como se fosse no vale do seu casamento e perceba o estado que ele está. Veja como está, se está bem ou se está no estado de vale de ossos secos. Vai para os seus filhos, vai para os sonhos que você tinha, vai para os projetos que você tinha. Quem sabe tem sonhos e projetos que você já enterrou. Você já enterrou. Quando você casou, você tinha alguns sonhos, você tinha alguns planos. Passou 1, 2, 3 anos, você já enterrou todos. Pereceu a esperança, você enterrou. Só que hoje Deus tem uma palavra, e essa palavra vem dizer para você o seguinte: que Ele vai abrir essa sepultura, Ele vai fazer tudo tornar a vida novamente. Diga glória a Deus. E aí Ele vem e faz uma pergunta para você, a mesma pergunta que Ele fez para Ezequiel: você crê que esses ossos podem voltar à vida? E Ele pergunta para você agora: você crê que o seu ministério pode voltar à vida? Você crê que a sua vida emocional pode se transformar? Você crê que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos, você crê que aquele projeto que você tinha quando você era jovem e adolescente pode se cumprir? Você crê que aquele sonho que você tinha para a sua família, em relação ao seu filho e sua filha, pode se cumprir? Essa é a palavra que vem de Deus para você hoje. Você crê nisso? E Ele diz para você o seguinte: tudo pode tornar a vida, mas Ele diz: ouça a palavra do
Senhor. Diga glória a Deus. Esse é o segredo para tudo. Ouça a palavra do Senhor. Às vezes algumas desatenções, as correrias são tantas. O mundo de hoje, eu estou lendo um livro que me indicaram, aliás, um livro muito bom. E esse livro ele diz o seguinte, que as informações hoje em dia elas são muitas. As informações elas são muitas. E é muita informação mesmo. O acesso à informação hoje em dia é bem diferente de antigamente. Porque nós estamos ligados 24 horas a tudo. A tudo. Então hoje a gente recebe muita informação de todos os lados. De todos os lados. Esse livro até diz, antigamente, se você queria saber das últimas notícias, você esperava chegar o Jornal Nacional. Não era mais ou menos assim? Você comprava o jornal de amanhã. Hoje não é assim, você quer saber da última notícia, você não fica esperando o jornal à noite, você vai entrar lá na internet. Já não é assim. Não é desse jeito? Nós temos muita informação. É muita informação. E tudo isso ocupa espaço. Não ocupa espaço? Todas essas informações elas vão ocupando espaço. E muitas das vezes essas informações e tudo isso que nós recebemos no dia a dia, essa correria e todas essas coisas, elas vão ocupando um espaço. E há uma tendência, infelizmente, de elas irem ocupando primeiro o espaço de quem? De Deus. Isso que é interessante. Normalmente, quando o nosso tempo vai ficando menor e nós precisamos de mais tempo, de mais espaço, normalmente nós vamos diminuindo primeiro o espaço e o tempo de quem? De Deus. É uma tendência do ser humano. Se a gente não vigiar, é isso que nós fazemos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Vai vir alguém na minha casa. Eu tenho que ir na reunião hoje, eu tenho que limpar a casa. A pessoa falou que eu posso escolher qual horário eu vou lá. Normalmente o que eu faço? Não, eu limpo a casa agora e falo para ela vir de noite na hora da reunião. Não é mais ou menos assim? Porque minha casa eu não posso deixar de limpar hoje, ainda mais que vai vir gente. Qual o espaço que foi tomado primeiro? Foi o espaço de Deus. Foi o espaço de Deus. Vai vir visita lá em casa. Se é o horário que eu tenho aqui para o meu trabalho, eu digo fulano, fulana, hoje não vai dar, eu tenho que trabalhar. Se era horário de eu orar, de eu ler a Bíblia, de talvez eu ter um tempo ali com a minha família, que envolve as coisas de Deus, ou de vir para a igreja, por exemplo, o que a pessoa já faz? Não, pode vir, não tem problema. Mas se fosse o horário de trabalhar, ela falava que não podia receber a visita porque tinha que ir trabalhar. Mas dificilmente alguém diz, eu não posso receber visita porque eu tenho que ir para a igreja. Minha casa sempre foi pouco visitada pelos meus parentes. E o motivo era esse. As minhas tias estavam direto na casa da minha mãe. Na minha casa elas não iam, porque elas sabem que eu estava sempre aonde? Sempre na igreja. Então eu via elas na casa da minha mãe. Mas ela já sabia que se era algum dia de ir na igreja, não precisava nem falar que ela em casa, porque eu já ia dizer, desculpa tia, eu tenho que ir para... Acabou. É assim. É assim com as minhas irmãs, é assim com todo mundo. Ah, pastor, mas aí nunca vai se converter meu parente. Bom, se você não orar e não buscar por ele, é aí que ele não vai se converter. Aí que ele não vai vir para a igreja. Nós vamos encaixando tudo, encaixa aqui, encaixa ali, encaixa lá. Mas o tempo que é de Deus, nós tomamos com qualquer coisa. É uma tendência que nós temos. E se a gente não cuidar, não vigiar, isso nós fazemos. Por quê? Porque o meu patrão vai ficar bravo se eu não ir trabalhar. Mas Deus não fica. Você está entendendo como é que é? Ah, o meu parente vai ficar bravo se eu não receber ele. Mas Deus não fica. Com Deus eu me acerto. Um dia eu falei aqui, são acertos que a gente faz na nossa cabeça. A pessoa faz uns acertos com Deus na cabeça dela. Ela acha que está fazendo acertos com Deus na cabeça dela. Porque é difícil chegar lá para o patrão e falar, deu para vir. Você sabe que vai ser complicado. Tem que encarar o parente e falou, não vai dar. Agora com Deus a gente faz assim, o senhor sabe, né, pai? Acabou, ele já se acertou. Na cabeça dela, como se Deus olhasse lá de cima e fizesse assim, beleza, tranquilo, ó, é nóis. Viu? Isso é na cabeça dela. Essa é a grande realidade. Porque aparentemente não há consequências.
Só que aí, se nós vamos negligenciando, se nós vamos nos distraindo, se nós vamos deixando as coisas de Deus de lado, então a nossa tendência é caminhar ou permitir que delitos e pecados eles comecem a tomar o nosso tempo, comecem a tomar conta da nossa vida. E aí a morte ela vai pegando. E às vezes nós até estamos na igreja, mas olhamos para alguma área da nossa vida e vemos que ela não está bem, vemos que ela não está sadia. Às vezes está morrendo, está no estado de decomposição, às vezes já está morta há muito tempo, como um vale de ossos secos. Mas a boa notícia para mim e para você é que há restauração, que pode haver mudança independente da situação que você vive. Diga glória a Deus. Enquanto eu pregava hoje, se você examinou alguma área da sua vida e você percebeu que ela não estava bem, nós vamos aproveitar essa reunião de hoje, nós vamos consertar isso. Deus ele vem e diz pra gente: ouça a palavra do Senhor. Eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou ler um último texto e nós vamos orar uns 2-3 minutos antes da Santa Ceia. Esse texto que eu vou ler para você está lá em Efésios, no capítulo 2, só que o versículo 5 ao 8. Olha o que diz. Preste bem atenção e receba essa palavra na sua vida. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou ler o comecinho de novo. E estando nós mortos em nossos delitos, nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só como é que estava a nação de Israel, morta há muito tempo, como um vale de ossos secos, não ouviam mais a Deus. Mas Deus disse para eles o seguinte: Ezequiel, profetiza e fala para eles que eu tenho um tempo de restaurar. Eu posso restaurar tudo, Ezequiel. Não importa como está a situação, eu posso restaurar tudo. Eu tenho um novo tempo para o meu povo. Só que diga para eles, eles precisam ouvir a minha voz. Profetiza para eles e diz: ouçam a voz do Senhor. Eu vou abrir a sepultura que eles estão e eles vão tornar a viver. Eles estavam mortos, eu vou ressuscitar. Não foi o que nós lemos a respeito da nossa vida? Não foi o que Deus falou a respeito de nós? Estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus veio em meu favor, em seu favor. Ele se deu no madeiro, agradou a Deus de moê-lo em nosso favor. O sangue dele desceu ali na cruz do madeiro, em favor de mim, em favor de você, para que pudesse haver essa restauração. E só precisa que a gente ouça a voz dele e ande com ele. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Antes da Santa Ceia nós vamos orar por alguns instantes. Senhor Jesus, debaixo dessa palavra, meu Pai, eu venho orar ao Senhor. E cada pessoa que está aqui nessa noite vai fazer a sua oração. Meu irmão, minha irmã, é importante que você ore. É importante que você fale com Deus. Quem sabe durante essa mensagem do Vale de Ossos Secos, você andou pelo vale da sua vida, e quem sabe em uma área, talvez até mais de uma, você identificou que está como um vale de ossos secos. Quem sabe você tinha projetos, você meu irmão que está aqui, você minha irmã que está aqui, quantos projetos você tinha, quantos projetos já ficaram para trás, estão mortos há muito tempo. Deus tem restauração para isso. Os seus sonhos, a sua família, a sua vida com Deus,
o seu ministério. Não importa o que aconteceu, não importa o que se passou, não importa como foi que as coisas chegaram até aqui. Deus, Ele diz para você: não importa como tudo aconteceu, importa que você dê ouvidos a mim, importa que você ouça a minha voz. E quem sabe já há quanto tempo que Deus tem falado contigo, talvez através das mensagens, das palavras, das reuniões, dos cultos. Quem sabe quando você lê a Bíblia, Deus tem falado, o Espírito Santo, o Espírito de Deus tem falado com você. Quem sabe, talvez nas poucas orações que você faz na sua casa, mas quando você está lá, o Espírito Santo vem e fala com você. Quem sabe quantas vezes o Espírito Santo já fez você lembrar de como você era fervoroso antes, como você era fervorosa antes. E essa lembrança que o Espírito Santo traz na sua mente não é só para você sentir saudades, não, meu irmão, minha irmã. É porque Ele quer que você volte a ser como antes. Ele quer que você volte a ser vivo como antes. Ele quer que você volte a estar como você estava antes, de pé, como um exército vivo, um exército forte, um exército numeroso. Ele quer restaurar teu ministério, Ele quer restaurar teu casamento, Ele quer restaurar os teus sonhos, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer colocar em ordem a sua vida emocional. Oh, então vai falando com Deus e diga: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Quem sabe quantas distrações que levaram você a estar como está, mas fala para Ele hoje: Senhor, eu quero esse novo tempo que o Senhor tem para mim, eu quero esse novo tempo que o Senhor tem para minha vida. Isso, ore, meu irmão. Se Deus falou contigo nessa noite, ore. Não importa quem é você, não importa quem é você, Deus falou contigo, ore e diga: Senhor, eu quero essa restauração. Ele está falando com você, então diga: eu quero, meu Pai, eu quero, Senhor, eu quero ter vida novamente, eu quero estar vivo novamente. Aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Oh, agora ressuscita, aleluia. ó terra que estava morta, Adore, 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 adore. o vale de ossos secos, volte a respirar, volte a respirar. Levanta a tua mão e declare: posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, o som do avivamento, a morte tornando a vida, a morte tornando a vida. Declare: ressuscita, ressuscita. Temos um novo tempo diante de nós. Feche os seus olhos. Nós temos uma restauração proposta por Deus. Não só hoje, mas tem pessoas aqui que há muito tempo o Senhor vem falando contigo. Há muito tempo que o Senhor te lembra de como você era antigamente. Há muito tempo que o Espírito Santo lembra você de como você servia a Ele, de como você fazia as coisas para Ele. Não se esqueça disso. Não é por saudades que você lembra disso, é porque Ele quer fazer com que você volte a ser como era antes. Ele quer que voltemos ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós vamos participar da ceia, nós vamos comer do corpo de Cristo, beber do sangue dele. Nós vamos nos fortalecer, entrar em comunhão com Ele. A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice
do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Pode se assentar no nome de Jesus. Mediante a palavra que ouvimos, mediante a leitura que nós fizemos aqui agora, examine-se. Deus não exige de nós nenhum tipo de perfeição, mas Ele pede que tenhamos compromisso com Ele no tocante às coisas dEle. Então, os obreiros, os pastores vão passar servindo. Você vai pegar a Santa Ceia, aguarde até que todos estejam servidos para a gente participar junto. Pode servir. Derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Declare: vai chover, vai chover, Senhor. Derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Feche os seus olhos, segure em uma das suas mãos o pão, na outra o cálice. É uma honra para nós, meu Deus, podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. Pedimos perdão, Senhor Jesus, por todas as nossas falhas, pecados, as transgressões, a iniquidade que é em nós, Pai, por todas as nossas distrações, delitos e pecados. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nós queremos estar contigo, ouvir a tua voz. Este é o segredo, meu Deus. Ouvir a tua voz e deixar a tua voz nos guiar, nos orientar. Aleluia. Nós apresentamos, meu Pai, este pão e este cálice, como o Senhor nos ensinou. Os consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se alimentar, coma do corpo de Cristo e beba do cálice. Se você puder, dobre seus joelhos. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos pelo Senhor nos livrar da morte, da destruição. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por nos resgatar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia e compaixão. Nós te agradecemos pela tua graça salvadora que está sobre nós, que nos alcança. Aleluia. Diga para Deus, fale para Jesus que você ama Ele. Diga: eu te amo, meu Pai, tu és o meu Deus, tu és a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é teu nome. Se ao teu lado estou, seguro em Coloque-se de suas pé. mãos, eu não
temerei. Coloque-se de pé e cante mais uma vez para Ele. Tu és santo, ó Senhor. Ele é santo, nosso Deus é santo. Buscar, Senhor, pra sempre reinará, aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives. Solta a sua voz e declare: vem, vem Jesus. Isso, diga pra Ele: vem Jesus, oh Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. A tua igreja clama a ti, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem, isso, clame, povo de Deus. Jesus. Só vocês vem, vem Jesus. A tua igreja te adora e canta: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor. Solta a sua voz e mais uma vez, vai! Vem Jesus, vem! Maranata, vem Senhor Jesus. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas todos aqueles que estão remidos no sangue do Senhor Jesus, a parte que lhes cabe está com Ele na glória junto do Pai. Oh, aleluia. Deus, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Estende as mãos em direção à sua casa. Abençoe, meu Deus, o lar desta pessoa. Abençoe a casa desta pessoa. Abençoe os familiares dela, meu Pai. Visita cada um deles, meu Pai, e trabalha na vida deles da maneira que for necessário. A minha família, diga para Deus: a minha casa eu coloco nas tuas mãos, o meu lar eu coloco nas tuas mãos. Meu Deus, que venha prevalecer a paz, a luz e a bênção do Senhor sobre a casa desta pessoa. Nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Diga para Ele: glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou essa pregação do último domingo falando a respeito da restauração do Vale de Ossos Secos. Se você precisa de uma restauração em sua vida, você, meu irmão, minha irmã que me acompanha agora, Deus tem essa mudança para você. Como Deus, Ele ordenou que Ezequiel profetizasse sobre Israel. Lembra que lá no início eu comentei a respeito do Vale de Ossos Secos? Você acompanhou aí na mensagem. Aquele Vale de Ossos Secos
era toda a casa de Israel, a nação de Israel. Mas Deus tinha um tempo novo, um tempo de mudança para eles. Trazê-los de volta para a terra deles, trazer estabilidade, trazer segurança, trazer mudança, uma vida nova. Se você quer uma vida nova, então busque ao Senhor e ouça a palavra de Deus. Lembra a pergunta, durante a mensagem foi falado sobre isso, a pergunta que Deus fez a Ezequiel? Ezequiel, por acaso esses ossos secos, eles podem voltar à vida? Ezequiel até responde assim, tu sabes, Senhor. Então Deus ele diz assim, profetiza para eles e diz, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Esse é o segredo. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. Você que está nos acompanhando agora, ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai visitar a sua vida, Ele vai trazer restauração para ela, em nome de Jesus. Estou aqui com um copo com água, nós vamos realizar a oração da fé, pedindo a Deus uma bênção especial para a sua noite e para a sua semana. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença neste momento. Eu apresento a Ti, Pai, a vida desses homens e mulheres que nos acompanham agora, a casa, a família desta pessoa. Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus cheio de compaixão. Então, meu Pai, visita cada pessoa neste momento. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, para arrancar o sofrimento, a angústia, para arrancar o abatimento, a fraqueza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca a Tua unção sobre este copo com água e todos que beberem desta água recebam um toque poderoso da mão do Senhor e uma restauração completa e total sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba da água e seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui com o programa Palavra de Fé deste domingo à noite. Lembrando a todos mais uma vez que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a Igreja Luz do Mundo já estará aberta. Você que precisa de uma orientação, de um atendimento, tem uma equipe de pastores preparada para orientar você, para orar por você. Na Rua São Paulo, 1046, bem no centro de Francisco Beltrão. Às 14 horas amanhã, nós temos uma reunião de estudo bíblico. Se você quiser, você pode estar conosco participando, tá bom? Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa e não se esqueça da mensagem que você recebeu para a sua vida através do programa de hoje. Deus tem restauração para você. Basta que você guarde a palavra de Deus na sua vida, que você ouça a palavra de Deus na sua vida, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma ótima noite e um ótimo início de semana. Deus te abençoe e até mais. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações, há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Lavacar União. Lavagem completa. Lavagem de aparência e enceramento. Na Rua União da Vitória, esquina com a São Paulo, número 1900. Atendimento de segunda a sábado. Lavacar União. Seu carro em boas mãos. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar.
Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site.